Os sensores são o que realmente vão tornar a nossa automação residencial inteligente. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Quais sensores podemos utilizar e qual a função deles na nossa automação, seja com Arduino ou ESP32. Opa, aqui é o Luan. Sim, sou o Luan, eu só raspei o cabelo, fica tranquilo. E aqui no nosso canal a gente fala sobre automação residencial, Arduino, eletrônica e vários assuntos de automação. E mais especificamente nesse vídeo, como eu falei, eu vou apresentar para vocês quais sensores que a gente pode utilizar na nossa automação com o Arduino e ESP32. Quais sensores e a função deles, como que a gente pode aplicá-los na nossa automação para deixar elas mais completas e mais profissionais. E antes da gente partir para o conteúdo, não se esqueça já de deixar um like aqui no nosso vídeo, que ajuda bastante o YouTube a divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. E também verifica a sua inscrição aqui no nosso canal. Muita gente que assiste aos nossos vídeos não são inscritas, então dá essa força aí para o nosso trabalho. Então bora lá para a bancada para eu te mostrar os sensores que a gente pode utilizar na nossa automação. Eu separei ali, eu vou te mostrar alguns que a gente pode utilizar e deixar nossas automações mais completas e profissionais. Bom, então estamos aqui com alguns sensores e vou explicar cada um deles e como que a gente aplica na nossa automação. Então, o primeiro e mais simples é o nosso LDR. E o LDR ele é basicamente um resistor, mas que ele muda a sua resistência com base na luz que incide sobre ele. Então, por exemplo, quanto mais luz a gente ter nesse componente, quanto mais luz tiver em cima dele, menor vai ser a sua resistência. Vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui na protoboard e a gente medir com o multímetro para vocês verem isso funcionando na prática, Deixa eu colocar aqui na escala de resistência de ohms e vamos medir aqui. Então tá vendo ali, tá 2 amperes mais ou menos, 2 ohms na verdade. Não sei se está dando para ver no vídeo, deixa eu mudar aqui mais para perto da câmera. Olha, 2.3 ohms. Se eu cobrir, tá vendo que eu estou cobrindo a luz sobre o resistor, ele vai aumentando. Se eu colocar até o dedo mais perto aqui, cobrindo tudo, ele aumenta ainda mais a sua resistência. Então, esse componente a gente pode utilizar em projetos que a gente quer saber como está a luminosidade do ambiente. E isso informar para o nosso aplicativo, para acender alguma luz, ou enfim, o jeito aí que sua criatividade permitir. A gente pode também utilizar para informar se as lâmpadas da nossa automação, se elas foram ligadas ou estão desligadas. Então desse jeito a gente consegue entender como que está a luminosidade no ambiente. Então o LDR é legal para esse tipo de projeto. Falando sobre outro componente aqui, outro sensor, a gente tem aqui o DHT11. Esse aqui, existe outro modelo, o DHT22, é um pouco mais preciso, consegue medir um pouco mais de temperatura, mas esse aqui é um componente que ele mede temperatura e umidade. O DHT11 ele mede de 0 a 50 graus Celsius e de 20 a 90% de umidade ambiente. Também, pensando assim em aplicações para esse componente, a gente pode ficar monitorando a temperatura no ambiente e caso, por exemplo, ela esteja muito quente, a gente liga um ar-condicionado ou um ventilador. A mesma coisa para a umidade, se a umidade do ar estiver baixa, a gente liga, por exemplo, um umidificador. Então é um sensor simples de utilizar, mas que é bastante funcional. E só comentando aqui um pouco sobre a pinagem dele, ele tem esses 4 pinos aqui, sendo o primeiro o VCC, que a gente alimenta com 5 volts, o segundo vai ser o sinal que a gente vai mandar para uma porta do Arduino, da ESP32, para a gente realmente ler os dados. O terceiro a gente não conecta a nada e o quarto o GND. Então o legal também é que ele já tem bibliotecas prontas para Arduino, ESP32, o que facilita bastante a leitura. Inclusive a gente tem alguns vídeos aqui utilizando no MQTT, em outros projetos, que fica bem legal utilizando o DHT11. Outro sensor que a gente pode utilizar também na nossa automação é o sensor de corrente. Esse aqui é o ACS712. E esse modelo, ele é o modelo de 5 amperes.
mas existem modelos aí que lenham, se eu não me engano, até 30 amperes, então dá para ficar um pouco mais robusto o seu projeto. Ele aqui, ó, tem esses 3 pinos aqui, né, que é o GND, o primeiro, aqui a saída, que a gente vai de fato ler, né, mandar o sinal da corrente, e o VCC que a gente alimenta com 5 volts também. E aqui é onde a gente de fato abre o circuito para ler, para fazer essa medição. Lembrando que sempre que a gente vai medir corrente, a gente tem que abrir o circuito. Então se a gente vai ligar, por exemplo, uma lâmpada, a gente liga um fio aqui e o outro vai para a lâmpada e o outro aqui para energia, né? Então a gente tem que sempre abrir o circuito quando a gente vai medir corrente. Diferente, por exemplo, de tensão que a gente mede em paralelo, então não precisa. Mas corrente a gente faz dessa forma. O que no caso às vezes limita, né? Quando a gente, esse aqui é um sensor invasivo, né? A gente tem que realmente mexer no circuito para ler a corrente. E às vezes, em determinados casos, não fica tão viável. Por exemplo, se a gente for medir a corrente geral da nossa casa para ver quanto que a gente está consumindo, né? Por exemplo. Então, eu recomendo assim, quando a gente vai ler correntes menores. Por exemplo, ler a corrente de uma lâmpada para saber se ela está ligada ou desligada, ou às vezes para ver o consumo de algum eletrodoméstico, né, da residência. Então, para aplicações assim menores, ele é muito útil, serve muito bem, mas sempre lembrando que a gente abre, né, o circuito. E como eu já falei aqui das aplicações, né, verificar se algum dispositivo está ligado ou desligado, ou até a gente verificar o consumo, né, como a gente está medindo a corrente e provavelmente a gente já vai saber a tensão, a gente sabe medir o consumo desse equipamento. E isso até é legal, né, ficar informando ali no nosso aplicativo da automação o quanto aquele componente, né, quanto aquele eletrodoméstico está gastando de energia. E, né, já resolvendo esse problema de ter que abrir o circuito, a gente tem esse sensor aqui, que é o SCT-013, que ele é um sensor de corrente também, mas ele não é invasivo. A gente coloca ele em volta do cabo, tá vendo? Que a gente abre aqui, ó. E, por exemplo, só um exemplo aqui, né? Não tem como eu medir corrente do multímetro. Mas a gente coloca aqui, ó, ele consegue medir a corrente pelo campo eletromagnético. Não sei se tem alguém aqui da área de engenharia elétrica, que fez engenharia elétrica, mas lembra da regra da mão direita, que a gente tem o sentido da corrente, e a gente tem aqui, ó, o campo eletromagnético, né, que é o que passa em volta do nosso fio, né, do nosso meio condutor. Então esse sensor ele faz uso disso, ele vê, né, o campo eletromagnético em volta do meio condutor, né, do fio no caso, e a gente consegue medir correntes. E aqui é o legal, né, que a gente consegue ali, por exemplo, colocar dentro, por exemplo, medir a corrente geral da nossa casa, né, porque ele já é, a gente não precisa abrir o circuito, né, ele é não invasivo, né, a gente não precisa abrir nada, só colocar esse TC, né, chamado TC, transformador de corrente, em volta ali do cabo. Esse modelo ele é de 20 amperes para cada 1 volt, ou seja, a cada 20 amperes que ele mede, ele dá uma saída de 1 volt, mas existem vários outros modelos, né, diferentes que têm outras formas de medição. E a mesma coisa, né, a aplicação que eu comentei desse aqui. Às vezes a gente quer ver se, por exemplo, uma carga mais elevada está ligado, né, que no caso poderia ser um motor, ou mesmo a residência, né, a gente vê o quanto tudo está consumindo. Então fica legal, fica uma aplicação bem bacana utilizando esse sensor. E todos aqui, né, claro, existem vários outros tipos de sensores que a gente pode utilizar na automação, mas esse aqui eu diria que são os principais, né? Sensor de luminosidade, sensor de temperatura e umidade e sensor de corrente. Com isso aqui a gente já consegue criar uma automação bem completa e bem profissional. Agora me diz aí, qual desses sensores você já utilizou, qual deles você também nunca utilizou, conheceu só aqui nesse vídeo? E se você tiver sugestão de mais sensores que a gente pode utilizar na nossa automação, também já deixa aí no comentário. Lembrando, se você quer aprender a utilizar esses sensores e fazer automações profissionais utilizando o Arduino ou ESP32, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos treinamentos completos. Lá a gente vai muito mais a fundo, desde a programação da placa, da criação de aplicativos, até a instalação elétrica e eletrônica para fazer tudo, para automatizar tudo de uma residência. O link está lá na descrição. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado. Não se esqueça já de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!